Olá, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Nós estamos de volta no nosso canal YouTube Palavra e Família. E vamos responder hoje um bombardeio de perguntas sobre um dos assuntos que tem bombado mais no nosso canal, que é justamente a questão do culto doméstico, ou o que nós poderíamos dizer o treinamento domiciliar, como fazer isso e várias perguntas relacionadas a isso. Sim, nós já comentamos que escrevemos esse livro sobre ideias para o culto doméstico, justamente porque tem tantas dúvidas e tantas pessoas querendo ideias de como dinamizar o culto doméstico. Então, nós usaremos alguns assuntos que tem neste livro. E como já explicamos, quando nós usamos o termo culto doméstico, estamos incluindo muitas coisas. Para nós, tudo que representa um treinamento espiritual para os nossos filhos enfrentarem as realidades da vida, nós encaramos assim. Ninguém ganha pontos por realizar um culto doméstico, um cultão doméstico, formal nem informal. Nós estamos falando aqui de treinamento à luz do que a Bíblia diz, Provérbios 22:6, muito bem conhecido, ensina, lapida, treina a criança no caminho do Senhor em que deve andar. E o texto clássico de Deuteronômio, capítulo 6, quando fala para os pais inculcarem a seus filhos as palavras de Deus, falando delas assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e depois fala como devem ser colocadas as palavras de Deus como sinal nas mãos, frontal, simbolicamente comemorando a palavra. Então, tudo é válido. Mas vamos então para algumas das perguntas, e vocês em outros programas, entre os mais assistidos do nosso canal, têm levantado, temos respondido individualmente, mas queremos fazer isso agora também para todos. Uma primeira situação. Alguém escreve, pergunta: nós temos duas crianças de 3 e 5 anos de idade, nunca fizemos um culto doméstico, treinamento espiritual dos nossos filhos, por onde começar? Bom, vocês têm vantagem de ter filhos pequenos, então será mais fácil começar um culto doméstico. Comece com um livro de histórias, um livro bíblico com desenhos grandes, não muitas palavras na página, algo que vai prender o interesse da criança. Leia a história, talvez cante uma música, aquelas que tem os gestos que as crianças amam cantar, fazendo gestos juntos. Tem uma oração e é uma coisa bem curta, breve, mas interessante, que elas vão gostar. Mas isso vale? Lógico. Tá bom. Segunda pergunta. Nós somos recém-convertidos, nós temos filhos adolescentes. Como começar em nosso caso? Com filho adolescente, de novo, você senta, conversa com eles e explica que vocês não sabiam antes, mas estão aprendendo, então querem começar algo em família, para a família toda crescer na palavra de Deus. Para filho adolescente, jovem, o livro da Bíblia mais prático seria o livro de Provérbios. Começando no capítulo 10, leia 1, 2, 3 versículos no máximo e converse sobre aquilo. Pode até ser ao redor da mesa do almoço ou lanche da tarde. Leia os versículos e deixe cada pessoa comentar sobre aquilo. Extremamente prático. E depois pode continuar com outros livros da Bíblia também, mas Provérbios seria um bom lugar para começar. Legal. Então, 2 ou 3 versículos. Normalmente recomendamos a partir do capítulo 10 de Provérbios, onde entram mesmo os provérbios propriamente dito, de forma bem prática. Nós sempre queremos focar o coração e mostrar para o nosso filho adolescente que em si mesmo não é capaz de viver a vida sábia, que é a vida de Jesus, precisa de Jesus para isso acontecer. Vamos também mostrar um livro que nós escrevemos chamado Mapa do Tesouro. Infelizmente, esse é um livro que só nós temos e algumas livrarias da Palavra da Vida, o nosso ministério,
ao redor do Brasil que você consegue esse livro também. São devocionais escritos para ajudar os pais e o próprio filho adolescente também ter esse tempo devocional na palavra de Deus. Terceira pergunta. Agora, nossos filhos têm 3 e 13 anos de idade. Como planejar um culto doméstico, tempo de treinamento que seja igualmente significativo para ambos? Existem algumas possibilidades. Você pode fazer um culto doméstico focando no filho de 13 anos e tendo umas aplicações, talvez, para o menorzinho, só que o menorzinho vai perder logo a atenção. Você pode fazer um culto doméstico focando na criança menor e com aplicações para o adolescente, mas de novo, ele pode pensar, isso daqui é muito chato, é para criança. Ou você pode fazer um culto doméstico separado, um tempo com o filho mais velho e um tempo separado com o filho mais novo. Alternando um dia, outro dia. Pode ser, ou como realmente é um tempo curto, especialmente com a criança mais nova, poderia fazer com ela antes de dormir e daí com o outro depois. Ou, de vez em quando, pode até você sugerir, desafiar o seu filho mais velho a preparar um culto doméstico para o irmãozinho, que seria um desafio para ele achar uma maneira de transmitir uma mensagem de uma forma criativa, e nisso ele está aprendendo também. Então, tem várias sugestões, precisa ver o que funciona melhor na sua realidade. Legal. E no próximo programa nós vamos listar um monte de ideias criativas que o filho, o mais velho, poderia utilizar também. Talvez ele tenha até mais tempo para fazer isso. Muito bom. Já respondeu mais ou menos, mas rapidamente, quanto tempo deve durar esse tal de culto doméstico? Para a criança pequena, especialmente no início, até criar o hábito, a gente está falando de cerca de 5 minutos. Você lê uma historinha, canta uma música, tem uma oração, é rápido. Você quer fazer uma aplicação direta para a criança, mas é uma coisa curta. Para o filho adolescente, você pode chegar nos 10, 15 minutos. Agora, quando eles estão pedindo mais, você conseguiu um assunto que é muito importante, aplicativo, e eles estão dialogando, pode estender. Mas, no geral, é algo que não é demorado, é que é constante, tentando inculcar a palavra na vida dos seus filhos. Isso leva para uma outra pergunta. A família tão agitada hoje em dia e olha para a semana e diz, nós só estamos juntos talvez 2 vezes na semana. Talvez em alguns casos uma vez só, um almoço no domingo. Vale a pena? Deve fazer? Com certeza, porque se você mostrar para os seus filhos, nós estamos todos juntos apenas uma vez na semana, então nós vamos fazer o que é mais importante, o que nós temos de mais valor é o que nós vamos fazer quando estamos juntos. Então, mesmo isso vai deixar uma mensagem muito importante para os seus filhos. E algo, mesmo sendo pouco, é melhor do que Sim, do que nada. E o que fazer quando um cônjuge não é crente? Muitas vezes é o marido mesmo. É como que a mulher que sabe que precisa inculcar a palavra na vida dos filhos deve fazer isso com um marido que não é da fé? Bom, tem marido que não é da fé, mas que não se importa em que a mulher ensine a palavra de Deus para os filhos, e ele às vezes pode até assistir e participar. Aí ela toma a frente, ela vai ensinar a palavra de Deus para os filhos. Agora, talvez tenha um marido que fala, não, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você tenha um tempo em que você está lendo a Bíblia com os filhos, um tempo junto em família. Então, a mulher precisa se submeter ao seu marido, porém, nos tempos informais, nos diálogos que tem durante o dia, ela precisa inculcar os princípios da palavra de Deus, falar da salvação que Jesus nos oferece. Isso é muito importante, ela ensinar para os seus filhos. Muito bom. E quando vem interrupções, como evitar que venham e de repente tem visita em casa, os avós, tios, outras pessoas? Como nós lidamos com isso? Vamos parar o culto doméstico as 3 semanas que a sogra está em casa?
No caso de interrupções, podemos ser proativos. Então, antes da hora do culto doméstico, todo mundo desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo que for interromper. É um tempo nosso em família que nós queremos focar naquilo. Agora, alguém chegou na porta, isso você não consegue programar. Pode convidar e se a pessoa não está com pressa, fala, olha, senta aqui um pouquinho, a gente está terminando. E muitas pessoas gostam disso. Se você tem visita em casa que vão ficar um final de semana ou uma semana com vocês, convide a participar junto, porque é algo da família, é uma coisa que vocês fazem e eles podem aprender com isso também. E o culto doméstico pode até ser uma entrevista dessa Sim. pessoa, qual é o seu versículo predileto na Bíblia, pressupondo que já conhece a Jesus, experiências da vida, resposta de oração, pedidos de oração e tudo isso. Vamos fazer uma última pergunta. Quem deve dirigir o culto doméstico? Tem que ser uma pessoa, outra pessoa? Tem que ser o marido, o pai, a esposa, a mãe? Como você pensa? Não tem, a Bíblia não nos fala, então não tem uma resposta certa. Como o pai, se ambos no casal são crentes, como o pai é o líder espiritual da família, é o responsável, nós queremos que os filhos saibam disso, que o pai é o capitão do time. Então, normalmente na nossa casa, o Davi dirigia o culto doméstico, mas tinha vezes que eu fazia, ou se ele estava viajando, eu fazia, e de novo, tinha vezes que os nossos filhos faziam o culto doméstico para o restante da família, então não tem uma regra certa. Muito bom. São algumas das perguntas, algumas respostas às perguntas mais frequentes. Agora, no nosso próximo programa, nós vamos compartilhar algumas de 101 ideias criativas que registramos no livro com esse título e algumas ideias que você pode implementar não como o arroz e feijão, mas sim como um tempero da constância de leitura bíblica, de ensino bíblico. Mas isso fica para o próximo programa. Nós convidamos você para voltar conosco no Palavra e Família, nosso canal.